Bom dia. Hoje nós vamos fazer aqui um comentário, né, sobre a questão da dúvida. E é um assunto que talvez seja um pouco comentado, um pouco explorado, assim, de uma forma pública, igreja, mas você observa o seguinte, que talvez a questão da dúvida que a gente queira trabalhar, que a gente queira comentar, seja uma dúvida não daqueles que estão sendo evangelizados, daqueles que têm interesse no evangelho, porque o evangelho ele é muito simples, né? A linguagem do evangelho ela é uma linguagem básica, uma linguagem, uma proposta cristã. A gente vê pelo Senhor Jesus Cristo que ele usa uma linguagem do dia a dia, a linguagem do trabalho, a linguagem doméstica, a linguagem que todos entendem, o fazer, né, do dia a dia. Mas veja o seguinte, às vezes eu já li relatos de pessoas, líderes evangélicos até internacionais, pessoas competentes, com igrejas grandes, e que às vezes eles têm dificuldades, levantam algumas dúvidas e enveredam por uma opção, e parece, né, que quando pessoas assim que têm ministérios competentes, trabalhos reconhecidos, igrejas grandes, pessoas inteligentes, de grande conhecimento, e quando se descuide, facilitam um pouco, então eles não trabalham bem a questão da dúvida, e essa dúvida é mais fácil para ele querer atualizar a Bíblia, porque nós cremos, o cristão crê, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra, ela é em si a palavra de Deus. Talvez seja mais representativo o líder ele falar sobre a atualização da Bíblia do que levantar suas dúvidas e procurar o apoio, procurar o recurso de enfrentar, de debater e de crescer, né, em cima dessas dúvidas. Então, Judas, o versículo 22, diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, essa nossa reflexão, ela tem uma fundamentação nesse livro aqui, né? Nesse livro de William Lane Craig, que é uma apologética para questões difíceis da vida, e ele levanta essas questões de pessoas de igrejas que ele frequentou nos Estados Unidos, de líderes que depois superaram a dúvida e deram testemunho congregacional da alegria do nascer, assim, de uma nova convicção, de um novo sentimento no Espírito de Deus, pelo fato de ter superado as dúvidas. Então, esse livro é um livro interessante, é um livro publicado pela editora Vida Nova, e Judas, como nós já falamos, no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, Logicamente, não há respostas, tá, fáceis para o problema da dúvida. Então, há uma complexidade, mas nós estamos pensando na dúvida, não naquela dúvida assim secundária, terciária, uma dúvida 2, uma dúvida 3. Será se o crente fala ou não fala em línguas? É hoje ou não é? Para hoje ou não é? Mas eu falo, digamos, um dos exemplos que nós
falamos aqui e queremos repetir, é a questão que a Bíblia é a palavra de Deus. E um dia, um líder, um pastor, um orientador, né, de igreja, de rebanho, ele começa a pôr em dúvida se a Bíblia realmente é a palavra de Deus ou partes dela contêm a palavra de Deus e talvez em função da nova forma da sociedade pensar, precisa a Bíblia de uma atualização. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação maior de Deus para todos nós. A Bíblia ela é sagrada, ela é imutável, não muda com o tempo. Então, primeiro, em relação a essas dúvidas, que pode levar a pessoa a uma desagregação profunda da sua relação com Deus, e nem todos vão ter a humildade de levantar as questões e procurar ajuda, normalmente vai apresentar uma nova proposta em função da sua inteligência, em função do seu alto grau de conhecimento, em função da sua formação. Então, primeiro, não há respostas fáceis para o problema da dúvida. Aí, então vem a questão dúvidas. Por quê? Se as dúvidas não forem de uma forma precisa, se não forem devidamente tratadas, elas poderão destruir, podem provocar uma destruição em proporções gigantescas à vida espiritual de um cristão. Então, a dúvida nessa dimensão, a soberania de Deus em relação à palavra de Deus, as verdades básicas da Bíblia, a dúvida em relação às verdades, Jesus é Deus? Então, são dúvidas que vão provocar destruição, né, em proporções gigantescas à vida espiritual de um cristão. Logicamente, como nós temos um conhecimento humano extremamente limitado e nós somos uma forma muito pequena em relação à questão da grandeza e do amor de Deus, nós podemos, na nossa forma de ver, de analisar, de pensar, de estudar, encontrar mistérios. Então, é muito comum se dizer que mistérios, sim, mas na palavra de Deus, contradição, não. Pode haver alguns mistérios, e o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que nós um dia nós vivemos como se fosse por intermédio de um espelho, e eu acho que na época de Paulo, provavelmente, com certeza, os espelhos não tinham a qualidade dos espelhos de hoje, eram muito mais opacos, muito mais... não refletiam bem o momento, não refletiam bem as figuras. Então, Paulo dizia que a gente vive olhando, entendendo, procurando ver as coisas como se fosse por um espelho. Mas um dia, pelo amor de Deus, pela redenção, pela glorificação do Senhor, nós teremos uma perfeição de entendimento das verdades esclarecidas do Senhor. Então, as dúvidas, se não forem devidamente tratadas, elas poderão destruir em proporções gigantescas a vida espiritual de um cristão. Mas o escritor William Lane Craig, ele levanta 4 propostas, 4 formas de combater as dúvidas, essas dúvidas essenciais, essas dúvidas básicas. Ou seja, a primeira é que a dúvida, nessa dimensão, quando ela agride, quando ela leva
a pessoa a oscilar em relação à palavra que é o referencial eterno, a Bíblia Sagrada, a dúvida não é um problema puramente intelectual. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 6, né, e o versículo 12, que nos fala que a gente vive num mundo difícil, num mundo que o escritor aqui diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a dúvida não é um problema puramente intelectual, tem uma dimensão espiritual forte, tem uma dimensão de um mundo tenebroso, inimigo, contrário à grandeza, ao amor de Deus, e procura demolir as pessoas do caminho que é fundamentado na grandeza do Evangelho, da paz e fundamentado na Bíblia Sagrada. Então, primeiro, para se combater a dúvida, alguém que começa a oscilar, sempre voltando a muitos outros exemplos, mas o exemplo básico que nós estamos nos referindo é um líder cristão, uma pessoa séria, comprometida. Ele começa a pensar, não, mas hoje a sociedade tem essa proposta, a sociedade tem essa outra proposta. Então, a Bíblia talvez não seja a palavra de Deus na sua totalidade. Em partes, a Bíblia pode ter a palavra de Deus. Ele começa a oscilar. Quando a Bíblia, nós sabemos, na sua totalidade, é a palavra de Deus. Então, quando a dúvida assume essa proporção e a pessoa até pensa que a Bíblia precisa ser atualizada, então a dúvida não é um problema puramente intelectual. A dúvida, ela está inserida nessa palavra de Efésios, capítulo 6 e o versículo 12, que tem uma luta maior, uma luta com o mundo tenebroso dos demônios. Não esqueça, né? Nós não devemos esquecer também que essa dúvida, se ela não é um problema puramente intelectual, a dúvida tem também origem espiritual, conforme nós falamos, Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Tinha até algumas escolas teológicas levantavam algumas questões de dúvida, achando que a dúvida levaria a uma forma de pensar e edificar. Mas os cristãos experientes, analisadores, fundamentados na Bíblia Sagrada, têm a convicção e afirmam que a dúvida nunca edifica. A dúvida, nessa dimensão, é uma demolidora das estruturas e da vida e do compromisso cristão, do crente, do cristão com o Senhor. Ou seja, é diferente, há uma diferença nisso aí, é que pensar a fé, eu posso pensar a minha fé, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise, buscando na Bíblia Sagrada como a referência absoluta, imutável, para eu ajustar o meu andar, a minha vida com a palavra. Então, isso é o pensar a fé. O pensar a fé é diferente do duvidar da fé. A Bíblia é a verdade total ou não? Então, quando eu penso a minha fé para me ajustar à palavra, é diferente de duvidar da fé. Pensar, logicamente, nós
somos pessoas, nós somos pensantes, pensar para ter a finalidade de edificar a fé. Bem, com isso a gente não pode confundir o pensar a fé com o duvidar da fé. Como consequência, o pensar a fé é uma virtude. Eu estou pensando a minha fé, estou me filtrando, tendo por base um referencial absoluto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e isso aí a forma de pensar é uma virtude. Bem, é necessário desafiar o pensamento a edificar a fé. Quando eu penso, faço a minha filtragem de acordo com um referencial absoluto, que é a Bíblia Sagrada, isso aí é necessário desafiar o pensamento, a forma inteligente que cada um tem, em edificar a fé em si. Outro antídoto, outra forma que o nosso escritor William, ele propõe para combater a fé a dúvida destruidora da fé cristã, é que, em relação à dúvida, a gente tem que traçar um equilíbrio, ver a relação adequada, equilibrada, que existe entre a fé e a razão. Nós temos fé e também temos razão. Ou seja, na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 7 ao 10, a palavra nos assegura que a igreja, o cristão, ele dispõe de um testemunho, uma orientação tríplice, o Espírito Santo de Deus, que às vezes a gente não leva muito em consideração para definir as nossas opções, para a gente visualizar melhor o caminho que devemos seguir, a água e o sangue. A água, alguns acham eu acho que a maioria do pensamento cristão, é o ministério do Senhor Jesus Cristo, que começa com o batismo e termina com o seu sacrifício. Então, o Espírito Santo, ele é quem vai nos confortar, nos dar um grau de conforto diante da dúvida. Surge a dúvida, mas isso dentro da relação adequada que existe entre fé e razão. Conforme nós falamos no início, todos nós sabemos muito bem, o Evangelho ele é simples, ele é acessível, é uma linguagem para todos. A gente é que complica, a gente é que torna a coisa muito denominacionalista, muito eu, muito nós aqui, mas quando a gente estabelece essa relação adequada entre fé e razão, o referencial, a forma de a gente decidir se está mais para a fé ou mais para a razão, mas traçar um ponto de equilíbrio, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai falar com o nosso espírito, nos dando o conforto adequado para que a gente tome uma decisão e não venha com dúvidas. Eu falo isso de uma maneira geral, qualquer opção de vida. Quando a gente toma essa decisão pelo Espírito Santo de Deus, há um conforto, há uma forma impulsionadora em nós, uma tranquilidade que foge à razão comum e à sensibilidade humana, e a gente vê que é uma forma de Deus atuar e orientar, porque a igreja dispõe da orientação do Espírito Santo de Deus. A nossa fé, então, ela é verdadeira pelo testemunho, que é um testemunho autolegitimador do Espírito Santo.
também na primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 20 ao 27, a igreja conhece a verdade. Como a igreja conhece a verdade e o Espírito Santo é o mantenedor e o orientador, então a gente tem uma condição plena de estabelecer um equilíbrio, eliminando as dúvidas e traçando um equilíbrio entre fé e razão, não permitindo que haja dúvidas destruidoras da grandeza cristã, na beleza em cada um de nós, da grandiosidade da igreja. Lutero, ele trabalhou um pouco, ele abordou um pouco a questão da dúvida. Talvez ele tenha vivido isso de uma forma muito intensa para estabelecer, para realizar pelo Espírito de Deus as definições restauradoras da igreja de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, em relação à razão, observando as dúvidas, Lutero ele dividiu a dúvida em dois grupos. A dúvida magisterial, a dúvida do magistério e a dúvida do ministério. A dúvida do magistério é aquela dúvida que se coloca acima do evangelho. Vamos atualizar a Bíblia. Então, é uma dúvida magisterial, uma dúvida de magistério. É uma dúvida de onde está se colocando essa dúvida acima da grandeza reveladora e amorosa do Evangelho. E existe a dúvida do serviço, a dúvida ministerial, quando a razão se submete ao Evangelho. Então, a dúvida, ela tem que ser uma dúvida onde toda a razão esteja submetida à palavra de Deus, à grandeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a dúvida se torna perigosa quando permitimos que a razão tome o lugar do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa inteligente, quando uma pessoa capacitada, cristã, estudou muito, chega a um ponto do absurdo que contradiz a palavra de Deus, é porque essa dúvida, essa pessoa colocou a razão acima do Espírito Santo, a razão acima da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Até eu falei isso em outro momento aqui, que em relação para se combater o antídoto para a dúvida, quando a gente tem de um lado a fé e do outro lado a razão, esse domínio da fé, o fideísmo, e o domínio da razão, o racionalismo, há uma necessidade de traçar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é pela inteligência humilhada. Então, a inteligência humilhada é aquela inteligência que, trabalhando a fé não precisa morrer. A fé só precisa pensar. A razão não precisa também morrer, só precisa dobrar os joelhos, se submeter à palavra, à orientação do Espírito Santo de Deus. Então, a inteligência, ela não vai eliminar a piedade, o amor próximo, as convicções bíblicas e evangélicas que cada um tem. E o escritor, né, William, ele traça a quarta forma de combater, o quarto antídoto para combater a dúvida. Lute com suas dúvidas até resolvê-las. A dúvida pode ser uma experiência agonizante da vida cristã. E não há nenhum conserto rápido para resolvê-la. Lógico que não vamos ter resposta para tudo, conforme eu gosto de destacar, há uma relação de mistério e contradição. Muitas coisas nós não vamos ter respostas,
Mas a dúvida pode ser uma experiência agonizante para a vida cristã. E não há nenhum conserto rápido para resolvê-la. Então, se a pessoa se descuida e deixa que essas dúvidas destruidoras, demolidoras da fé cristã, vai demolir a sua base de fé e convicção, então esse caminho é um caminho de uma experiência agonizante na vida cristã, e por aí não vai ter um conserto rápido, vai exigir um desprendimento, se depositar na palavra, no Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus vá lhe restaurando e confortando. Então, de uma forma resumida, a dúvida ela é demolidora quando ela vai de encontro aos fundamentos da palavra de Deus. De uma forma resumida, a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. Efésios 6:2. Tem uma parcela e tem uma luta numa dimensão espiritual com o mundo tenebroso dos demônios. Ou seja, para se combater a dúvida, é necessário que a gente tenha essa consciência. 2, é necessário manter o equilíbrio entre fé e razão. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, João, primeira carta de João, capítulo 5, 7-20, é que nos vai dar o norte, vai nos reconduzir para o caminho da caminhada segura, passos firmes na rocha eterna. Outra recomendação, a recomendação 3, somos pequenos de conhecimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, de 1-3. A gente, por mais que saiba, não sabe o que deveria saber. Então, se não sabe o que deveria saber, por que querer mudar a Bíblia Sagrada? E a quarta forma de combater essas dúvidas destruidoras, lute até resolver todas as dúvidas. Se vai ter alguma coisa que não vai entender, porque está na dimensão do mistério. Aguarde a eternidade e nós vamos entender tudo. Com certeza, a palavra é que nos assegura. A gente pode voltar à nossa afirmação inicial. O evangelho é simples. Nós é que complicamos, com certeza. Nós complicamos individualmente, complicamos em grupo, complicamos denominacionalmente. O evangelho, ele é simples, ele é puro, ele é autêntico, é a plenitude do Senhor Deus que se fez visível entre os homens em Jesus Cristo. Então, o evangelho é simples, nós é que complicamos. No dia 8, a Escola Bíblica Dominical Online retorna com os estudos da revista, né? A revista. Então, hoje nós tivemos essa primeira reflexão sobre dúvida. O próximo domingo, a nossa reflexão vai ser sobre oração não respondida, e no terceiro domingo, volta-se com a revista evangelho.com, ok? Então, nosso abraço no Senhor Jesus Cristo para todos vocês, e passamos a palavra aí para o nosso dirigente, nosso coordenador, né? Nosso irmão. Amém.